Muito bem, meninas. Nós estamos retomando um pouco, né? Hoje nós vamos para o capítulo 26 de Gênesis, mas eu gosto de dar uma retomada em tudo que a gente viu. Ficamos um bom tempo longe, então eu quero retomar lá desde o capítulo 23 ao 25. O que eu quero retomar? Eu quero retomar com vocês que lá em Gênesis 23, Sara morreu aos 127 anos. E ela foi sepultada naquele campo que Abraão comprou, chamado Campo de Macpela, né? E esse campo foi comprado, e por incrível que pareça, esse campo foi comprado em Canaã, a terra prometida. Então vocês vão ver que esse campo de Macpela é utilizado não só por Abraão, mas por muitos israelitas para sepultarem seus mortos ali, né? Abraão providencia uma esposa para Isaac, nós vimos ali também no capítulo 23. E no capítulo 25 é o que eu quero chamar a atenção de vocês. O 24 eu não selecionei muita coisa, não, porque Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Então, é bem ali no 23, no 24, né? Que o servo vai e se curva. Até nós falamos que o casamento do Isaac com a Rebeca foi uma espécie de ato muito precipitado. Ele não consagrou o seu casamento ao Senhor. Se você for ler, você vai ver que todo o servo de Abraão, ele se ajoelhava, ele se prostrava, ele adorava, ele consagrava tudo o que ele estava fazendo, no capítulo 24 de Gênesis. Mas Isaac, quando viu Rebeca, ele já tomou Rebeca, ele ficou apaixonado por Rebeca, já levou Rebeca para dentro da tenda da mãe dele, e ali ele a tomou por esposa. Ele não ofereceu a primícia desse relacionamento. E vocês vão ver o preço que Isaac vai pagar por conta desse ato, dele não ter consagrado o casamento dele ao Senhor. E a Bíblia registra, porque a Bíblia, ela conta o que é bom, mas ela também não esconde o que é ruim, né? O que nós devemos atentar para não fazermos na nossa vida. E no capítulo 25, outra coisa também que eu queria chamar muita atenção de vocês para isso, é que Sara morreu, e Abraão se casou com Quetura, outra mulher na vida de Abraão. Olha, ele teve Agar, ele teve a esposa mesmo, que foi Sara, e agora ele se casa com Quetura. Alguns estudiosos falam que Quetura também foi uma concubina, mas com ela, Abraão teve 6 filhos, e ele morreu depois disso, com 175 anos, e ele também é sepultado lá no campo de Macpela, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Quando a gente fala em concubina, a gente lembra de Quetura, a gente lembra como? Como uma mulher estranha a Sara, né? Ela jamais teve o mesmo status de Sara. Embora alguns estudiosos dizem que ela casou-se com Abraão, mas mulher mesmo, esposa mesmo, foi Sara. Alguns a consideram sua segunda esposa. Ela é citada em Gênesis e nós vamos ler lá em Crônicas que também Quetura é citada. Eu já disse que com ela Abraão teve 6 filhos, isso está lá no capítulo 25, de 1 a 4. Nós já vimos isso, eu estou só relembrando um pouquinho, porque eu não entrei nesse mérito. A gente já estava terminando o estudo, eu não queria entrar nesse mérito, mas é muito importante a gente pensar que um dos filhos desse relacionamento de Abraão com Quetura foi Midian, de onde descenderam os midianitas. Quem eram os midianitas? No futuro vocês vão ver. Inimigos do povo de Deus. Olha isso. Então, Abraão, não satisfeito, né, em gerar Ismael, de onde vêm os árabes, ele também gerou Midian, que é de onde descendem os midianitas. Alguns intérpretes defendem que Abraão tinha outros filhos também, além de Ismael, de Isaac e desses 6 aí. Só que Abraão, ele deu tudo que tinha para Isaac. Por quê? Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa.
E aos filhos das concubinas, segundo a gente lê lá em Gênesis 25, ele deu presentes apenas. Então, Abraão enviou seus filhos com as concubinas para a terra do Oriente, e aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha a terra do Oriente que era naquela época. A Índia e a China. Isso está em Gênesis 25, versículos 5 e 6. Vou ler para vocês. Capítulo 25 de Gênesis, verso 5. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente, hoje Índia e China. Ok? Então, se tiver dúvida daqui a pouquinho, a gente volta nesse assunto, tá? Vamos para frente, então. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho que Abraão morreu, né? Abraão aqui morre. Ele é sepultado na caverna de Macpela, aqui. E depois vem os descendentes de Isaac versus descendentes de Ismael. Então, Abraão, embora ele amasse seus filhos entre a descendência destes, se desenvolveu uma grande inimizade que perdura até os nossos dias. Então, quando você vê que de Sara ele teve Isaac, né? Jacó, que é o Israel, e veio o judaísmo, que defende um só Deus, que é o eterno. O dia santo é o sétimo dia, o profeta é Moisés, aceita convivência pacífica, abomina sacrifício humano. Isso nós vimos no último estudo. Agar, por sua vez, teve Ismael, de onde vieram os árabes, que defende o islamismo, defende também que um só Deus é Alá, e o dia santo para o Islã é o sexto dia. O profeta que eles defendem é Maomé, e eles não aceitam a existência de um Estado judaico. E eles estimulam o sacrifício humano, que é o homem-bomba. Então, de Abraão, duas nações diferentes e inimigas até os nossos dias. No capítulo 25, Esaú e Jacó são frutos da confusão familiar. Lembra de Isaac? O que Isaac fez? Ele não consagrou o seu relacionamento como primícia ao Senhor. E Jacó já nasce segurando o calcanhar de Esaú. Então, a gente já vai ver aí no comecinho da vida desses dois irmãos já alguma confusão acontecendo nessa família de Isaac e Rebeca. O capítulo 25, 31, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho. Capítulo 25, verso 31 diz assim, olha. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Lembram disso quando ele estava fazendo como fala? Um prato de lentilhas, né? Ele estava O guisado. guisado, saboroso, né? E aí, deixa eu voltar na tela que nós estávamos, porque eu pulei a... Peraí, deixa eu voltar aqui. É que a minha tela fez o favor de... Mário, eu acho que eu falei errado. O guisado é o que ele ia fazer pro pai quando ele morreu. É É o prato de verdade. lentilha Era um mesmo. prato de lentilhas, é isso mesmo. Ó. Então, nós vamos aqui, ó. Olha aqui. Vou abrir para vocês verem. Ai, é que agora deu uma... Travou aqui para mim. Travou para mim também. Mas acho que ele vai abrir. Vê se abriu agora. Conseguiu ver? Conseguiram? Voltou. Ah, legal. O capítulo 25, verso 31, vocês vão ver que Esaú, ele não dá a mínima para a primogenitura dele. Ele esqueceu que a primogenitura é uma tradição comum de herança de toda a riqueza, de todo o estado, de toda a função dos pais pelo primeiro filho. Na falta de uma criança por parentes próximos, de forma a manter o status da linhagem familiar, e na falta de filhos, o sucessor é o segundo irmão mais velho. Mas Esaú não estava nem aí com esse direito de primogenitura, dessa bênção, dessa herança. Então, por conta de
um prato de lentilhas, ele estava fazendo, Jacó chegou com fome, né? E aí ele vende o seu direito de primogenitura, porque Jacó estava fazendo aquele prato, ele estava com fome, o Esaú, e falou, me dá um pouco dessa lentilha, o que você me dá em troca? Eu te dou o meu direito de primogenitura. Então tá. E assim foi. Agora, no capítulo 26, nós vamos ver que houve fome na terra. Talvez vocês me perguntem assim, por que a Bíblia deu tanta importância a essa venda dessa primogenitura de Esaú, né? Vocês vão entender daqui para frente. Então, houve fome na terra. Vocês sabem que Sara, né, também foi vista por Abimeleque. Abimeleque achou Sara muito bonita, o rei, né, de Gerar. E aí, o que aconteceu? Aqui acontece a mesma coisa. Abimeleque fica interessado também em Rebeca. Isaac, por conta da fome que teve na terra, vai morar em Gerar, por causa da fome. E lá, Abimeleque se interessa por Rebeca. Talvez este Abimeleque não seja o mesmo do tempo de Abraão, mas ele era, com certeza, um de seus descendentes. Nós lemos isso em alguns estudos, alguns estudiosos defendem isso. As orientações de Deus a Isaac, Deus começa a dar algumas orientações para Isaac no capítulo 25, como ele deveria fazer, né? Como ele deveria se comportar. Deus repete a promessa que deu a Abraão, Deus repete para Isaac. E Isaac, por conta da fome, fica ali em Gerar, morando ali. Fica de boa ali em Gerar. Aí, o que acontece? Lá no capítulo 26, do 1 ao 8, se você olhar, né, no capítulo 26, você vai ver que Isaac estava, olha só, Isaac não, Abimeleque estava olhando do alto de uma janela, olha isso. Quando viu que, lá pela janela dele, Isaac estava acariciando Rebeca. A imagem que eu consegui foi uma imagem bem forte, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, eles estavam fazendo carícias de marido e mulher, e Abimeleque, né, descobre que foi enganado, porque de novo Isaac mente, como seu pai Abraão, dizendo que ela era irmã dele. E logo Abimeleque confronta Isaac. E Isaac se justifica, dizendo, né, eles poderiam me matar para ficar com a minha esposa, por isso que eu disse que ela era minha irmã, né? Mas a verdade é que o relacionamento também ali começou com mentira. A justificativa de Isaac não escondeu a mentira dele. Mas uma coisa muito interessante que nós não podemos esquecer é que quando há uma promessa de Deus sobre nossas vidas, não importa o que a gente faz, a gente prospera. E Isaac começa a prosperar em Gerar. Ele possui muitos rebanhos, muitos servos, e isso suscitou uma inveja dos filisteus muito grande. Sabe o que eles fizeram? Eles entulharam os poços de Isaac, tornando a vida totalmente impossível. E Abimeleque vai e fala assim, olha, eu estou vendo que você está muito próspero, não está dando certo nós dois juntos, eu quero te convidar a sair daqui. Quero que você, por favor, pegue suas coisas e vá embora. E aí ele foi para o Vale de Gerar, ao sul de Berseba. Então ele saiu de Gerar e foi morar num vale, né? Como se ele morasse em São José e fosse morar no fundo do vale aqui, né? Mais longe, mas era bem próxima à região. Então eu peguei um mapa aqui para vocês terem uma ideia de como era, olha, tá vendo? Aqui era Gerar, aqui os poços, né? Hoje aqui a faixa de Gaza, aqui os filisteus, ó, aqui tudo era poço, 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 ó. Reobote, Berseba. Quando a gente começa a falar muito em poço, a gente fica, nossa, quantos poços? É porque ali, gente, era cercado de minas, né? De lugares com água. Tinha necessidade de ter todos esses poços. A vida só era possível por causa daqueles poços. Então, Canaã estava bem perto, bem próximo, tá vendo?
Edom, Moabe, estava aqui, ó, caminho de volta para Canaã. E aqui na faixa de Gaza era onde ficavam os filisteus. Então, Isaac, Abimeleque, os poços, o altar, tudo aqui, ó, que vocês acabaram de ler, do capítulo 26 ao capítulo 30. Este é um mapa que traz, assim, bem claramente tudo o que aconteceu. Lá no capítulo 26, do 12 ao 18, o que acontece? Isaac começa a ficar próspero. Estou retomando um pouquinho para vocês entenderem. Ele era um cara pacífico, perseverante, ele era consciente da promessa dele, ele tinha um monte de defeitos, mas uma coisa você não pode negar. Isaac, ele sabia que ele era o filho da promessa. Então, o que ele faz? Ele reabre os poços que os filisteus fecharam, depois que seu pai morreu, né? Fecharam todos os poços que Abraão tinha deixado aberto, eles entulharam. Então, Isaac vai lá, reabre tudo, deu aos poços os mesmos nomes que seu pai lhes deu, e ali a vida começa a ser possível novamente. A partir do verso 19, o poço de águas vivas, ele se refere à fonte de águas correntes. Vou lá ler para vocês. Capítulo 26, verso 19, diz assim: os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, que significa poço de águas vivas, né? Que era uma corrente de água, fonte de águas correntes, tá? Verso 19. Agora o verso 20, olha o que diz. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa daquele poço. Então, verso 20, vocês vão ver vários nomes de poços. O primeiro é Ezeque, que significa contenda. Está lá no verso 20. O segundo é Sitna, que significa inimizade. Verso 21. O terceiro, lá no verso 22, Isaac mudou-se dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele. Então deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então, Reobote significa alargamento, ou seja, prosperidade. E Berseba, para onde Isaac foi onde Deus lhe apareceu e lhe falou de uma antiga residência de Abraão, seu pai. Ali, Abraão tinha vivido um tempo. E Isaac volta para aquele lugar e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos, o que fizeram? Cavaram um outro poço. Então, vocês estão vendo que cavar poços era uma prática muito comum naquele tempo para que eles tivessem água, para que eles tivessem prosperidade e vida. Em Berseba foi onde Deus apareceu novamente a Isaac, onde Deus se revelou a Isaac, dizendo que ele era o Senhor, dizendo para Isaac não temer, dizendo que ele estaria com Isaac e que Deus o abençoaria e que multiplicaria os seus descendentes. Isaac, então, começa a ter experiências com Deus como Abraão também teve. E isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Isaac foi um homem muito perseverante, porque ele construiu nesse lugar um altar e ele invocou o nome do Senhor. Está lá no verso 25a. Mais uma vez, outro poço aí cavado, né? Só que, presta atenção o que acontece a partir do verso 26. Os inimigos, né? Lembra de Abimeleque? Não mandou ele sair? Abimeleque volta. Sabe por que Abimeleque volta? Porque Abimeleque, ele começa a observar que Isaac prospera onde ele vai. E Abimeleque propõe um acordo de paz a partir do verso 31. Olha só. Preste atenção. Verso 28, olha. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem.
e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Quer dizer, os inimigos viram que ele era abençoado. E no versículo 30 e 31, Isaac ofereceu para eles um banquete. Olha que homem especial esse Isaac. Tinha um monte de defeitos, mas ele faz um banquete para os seus inimigos. Prepara-vos uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isaac fez isso. Ele preparou um banquete para os seus inimigos. Comeram, beberam, fizeram um acordo de paz no versículo 31. Disse assim, o versículo 31. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Os criados de Isaac acham água, e Seba significa juramento. Então, veja que homem especial era Isaac. Uma lição muito grande para nós. Nós não devemos ter o nosso inimigo, né? Se nós tivermos inimigos, longe de nós. Nós devemos preparar uma mesa, um banquete para o nosso inimigo. Assim, nós teremos o nosso inimigo perto de nós. E nós poderemos testemunhar do amor de Deus aos nossos inimigos. Agora vem a árvore genealógica dos Edomitas. Acho que foi Débora que perguntou, né? Se eu ia falar sobre os Edomitas. Está aqui, Débora. Sim, fui eu que pedi. Isso. Então, está chegando a hora da gente falar um pouquinho de cada um deles. Esaú tinha 40 anos quando ele escolheu algumas mulheres. Judite, filha de Beeri, o Hitita. Basemate, filha de Elon, também Hitita. E aí Esaú, olha, ele começa a formar os Edomitas, que depois também nós vamos ouvir falar muito sobre eles. Eles estão como referência em Gênesis 36, do 8 ao 19, nós vamos chegar lá. Depois a gente vai ver sobre os Edomitas também em 1 Crônicas 1, do 35 ao 37. Então, essa árvore genealógica de Esaú, os filhos de Esaú, olha, que ele teve com outras mulheres, concubinas, tá vendo? Umas foram por matrimônio, outras foi por concubinato. Então, a gente vê isso aqui, olha. Até Amaleque, lembra dos amalequitas? São descendentes de Esaú também. Então, vocês vão ver que essa guerra, Esaú, Jacó, o negócio não ficou muito bom, né? Não ficou bem, por causa da confusão. Tudo isso porque Isaac não consagrou o seu relacionamento ao Senhor. Trouxe confusão para a família. Gênesis 27, agora, nós vamos ver uma coisa muito triste. Por quê? Nós vamos ver que a Bíblia ela não esconde que Rebeca tinha por preferência Jacó. E Isaac tinha por preferência Esaú. Né? Provavelmente, Isaac tinha ali uns 137 anos. E Esaú, lá no capítulo 25, verso 28, você lê claramente que ele era o predileto de Isaac. 25, 28. Às vezes vocês falam assim, Nery, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Olha aqui, o verso 28 do capítulo 25. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Filhos prediletos, né? E por conta disso, Rebeca engana Isaac. Ela dá uma mãozinha para Deus. Deus já não havia dito que o mais novo seria o filho da promessa? Que o mais velho serviria ao mais novo? Por que ela tinha que dar uma mão? Por que ela tinha que meter o bedelho? De novo, a gente às vezes mete o bedelho em coisas que Deus não mandou. Deus já tinha prometido que isso iria acontecer. Isaac até desconfiou, não sei se vocês repararam lá no capítulo 27, versículo 20 em diante, que Isaac fala assim, ó. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça assim tão depressa, meu filho? Ele respondeu, ele quem? Jacó, que estava enganando o pai, né? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Olha isso, Jacó não tinha experiência com o Senhor. Então, tudo ele falava, o seu Deus, meu pai, o Deus de meu pai, ele não tinha experiências íntimas com o Senhor. Isaac até desconfiou dessa caça tão rápida, mas deixou passar, né? Mas tudo isso foi a mãozinha que Rebeca deu.
A voz era de Jacó, né? Como Isaac disse. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então Isaac abençoou Jacó em lugar de Esaú. Esse suplantador, o enganador, tomou a bênção para si, né? E quando a ficha cai, que Esaú chega, né? Esaú já não tinha vendido o direito de primogenitura, então acho que a ficha caiu ali. Tanto é que ele grita, né? Ele fala: abençoa a mim também, meu pai, abençoa-me também. Bateu o arrependimento no coração de Esaú. Rebeca foi uma mãe tão tola, tão apressada. Esaú se vê enganado pelo próprio irmão Jacó. Coisa muito triste, né? Foi o que aconteceu nessa família. E aí, no capítulo 27, do 41, versículo 41, até o capítulo 28, verso 9, Jacó começa a ter que fugir. E o conselho da sua mãe é: vá para a casa de seu avô Betuel, case-se com uma das filhas de Labão, seu tio materno. Foge, Jacó, foge. Esaú tenta até agradar seus pais e toma por mulher uma das filhas de Ismael, que é sobrinha de Isaque. Está lá no capítulo 28, verso 6. Viu que tinha feito tanta asneira, né? Aí ele tentou pegar uma mulher, né? Sobrinha de Isaque, para ver se encobria um pouco os seus erros, né? Agradava um pouquinho ao pai. E no capítulo 28, a partir do verso 10, Jacó tem um sonho tremendo em Betel. De Berseba até Harã, ele caminhou 800 quilômetros de distância. Então, ele tem um sonho onde a comunicação entre a terra e o céu era frequente. Deus confirmou sobre Jacó a bênção de Abraão. E essa bênção de Abraão é uma tipologia da igreja, do que a igreja é hoje. Porque a igreja tem de Deus. Olha lá no verso 15. Deus manda para a igreja uma presença divina, a preservação divina, a restauração divina e o divino cumprimento da promessa. Isso é a igreja. Então, foi um encontro surpreendente de Jacó com Deus. E Jacó ergue um altar ao Senhor e faz com ele uma aliança. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor prover para mim comida, roupa, se levar-me de volta para casa seguro, então o Senhor será o meu Deus. Essa pedra será um santuário e te darei o dízimo de tudo. Essa foi a promessa de Jacó. A terra do povo do Oriente, né? Jacó foi lá e andou 640 quilômetros para chegar à casa de seu avô Betuel, e ele seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Nós vemos isso no capítulo 29 de Gênesis. Lá ele vê Raquel, a pastora de ovelhas, e depois fica emocionado de ver uma parente. Ela leva ele para casa. Ele se encontra, ele se emociona ao encontrar alguém de sua família. Raquel leva para casa, ele ajuda a ela pegar água para as ovelhas. Lá, Labão lhe oferece moradia, lhe oferece comida, lhe oferece um salário. Jacó escolhe trabalhar para se casar com Raquel, né? Só que o enganador é enganado. E eu tenho que lembrar que o que eu planto, eu colho. O sobrinho foi enganado pelo próprio tio. E no prazo de uma semana, Jacó casou-se com 2 mulheres. Primeiro foi a Lia, no lugar de Raquel, porque Jacó estava meio bêbado por causa da festa, nem viu que o tio trocou as mulheres. E depois ele falou assim, ó, cumpre o teu casamento dessa semana, semana que vem eu te dou Raquel. E aí, em uma semana, ele teve as suas 2 mulheres, mas teve que trabalhar 14 anos pelas 2. E os filhos de Jacó começam a nascer. Ele é o reprodutor. Mandrágora, gente, vocês devem ter lido aí sobre as mandrágoras, né? Era um símbolo de fertilidade, era uma planta que dizia que a mulher que não era fértil, se comesse um pouco de mandrágoras, ela voltava a ser fértil. Então, o desespero de Raquel era tanto por não gerar filhos, que ela fazia de tudo para gerar, porque Jacó era aquele homem poderoso e fértil. Como Sara, Raquel ofereceu seu marido à sua serva. Parece que a gente já viu uma história dessa, né? Quando Sara oferece Agar, Raquel também ofereceu a sua serva em lugar. Deus se lembra de Raquel, nasce José. Jacó tinha 91 anos quando José nasce, e é uma festa muito grande. Aí sim
começa a alegria. Então, aqui está a família de Jacó. Depois, quem quiser pode printar a tela aí. Você vai ter todos os filhos de Jacó. Nós vamos estudar sobre eles mais à frente. Fiquem tranquilos. Mas é bom você ter essa ideia de como eram os filhos de Jacó. No capítulo 30, do 25 ao 43, mesmo tendo Labão intenções desonestas em relação a Jacó, como Jacó era filho da promessa, Jacó só ganharia 20% de lucro, mas os atos proféticos de Jacó dão resultado e ele começa a enriquecer muito, muito. Porque todas as ovelhas que ele dizia, né, que eram malhadas, né, aquilo lá era com defeito. Então Labão queria todas as defeituosas para Jacó e ele queria ficar somente com as perfeitas. Mas mesmo assim, ele enriqueceu muito mais que Labão, né? E assim nós terminamos o nosso estudo de hoje. Eu vou fechar aqui e nós vamos parar a gravação agora. Vamos parar aqui.